Minutos, então eu vou falar durante 20 minutos então, durante 20 minutos, 7 horas e 45 minutos, 7 horas e 50 minutos no máximo, eu encerro a dissertação, tá? Nós estamos falando sobre o diálogo de Arjuna, né, com Krishna. E o Bhagavad Gita são 18 capítulos no total. Então, o primeiro capítulo chama-se Montando o Cenário, né? O segundo capítulo é o resumo do conteúdo do Gita, o resumo do conteúdo do Gita, o resumo do conteúdo da conversa em si. Nesse capítulo, então a gente já tem a montagem do cenário, os personagens históricos que envolvem o cenário estão descritos nos textos conhecidos como Mahabharata. Existem alguns filmes, seriados, documentários sobre o Mahabharata. Tem a Netflix, né? Que é Netflix, não, desculpa aí. Hariflix, que é a Anaísa que tem bastante assim interação com a Hariflix, tem ali alguns vídeos, né, sobre o Mahabharata. A minha esposa também, a Govinda Lila, ela tem assim alguns acessos, né, sobre o Mahabharata. Existe um livro sobre o Mahabharata. Então aqueles que se interessarem para conhecerem detalhes, é uma novela na verdade, né? É uma novela, e essa novela conta a história do início da formação da Índia, que é o que se chama de Mahabharata. Bharata é o nome da Índia, na verdade. O nome, se você pegar o dinheiro da Índia e colocar lá, olhar, não vai estar escrito Bharata Varsh ou Bharat, que significa a Índia, né? A Índia é um nome moderno. Bom, então dessa vez a gente vai, assim, a partir dessa semana, a gente vai pegar, nós já vamos pegar e já vamos utilizar os textos, né, os mantras, já na sequência deles vamos analisar mantra por mantra e já ir conversando sobre eles. O grupo da noite, né, que faz as meninas que se reúnem à noite, já estão fazendo esse processo há algum tempo, né, fazendo a rodada, né, da leitura dos mantras do Gita. Então você também tem a opção de acompanhar a rodada de leitura lá à noite, tá? Tem essa alternativa também. Existem muitos grupos no YouTube que fazem estudos dirigidos da Bhagavad Gita. Vários. Se você colocar ali estudos do Gita, considerações acerca do Gita, da Gita, vai aparecer ali muitas alternativas acerca de como, né, se entender esse texto, né? Tem uma amiga nossa aqui do grupo dos buscadores que ela já, né, participa de um grupo de estudos, só que é pessoal, né, presencial, do Bhagavad Gita já há alguns anos. Existem grupos também que vocês podem acessar para ter uma variação, né, de pontos de vistas, para ver, né, também para fazer a comparação aí e, enfim, ter mais informação acerca do mesmo tema que nós estamos falando, e com isso você vai poder checar, não é, a consistência, a coerência, enfim,
do que eu falar aqui a partir de agora, né, que a gente está falando sobre Krishna. Então pode surgir, não é, a dúvida acerca da autenticidade das explicações que eu darei, né, sobre as informações acerca do Gita. Isso é autêntico, inclusive é uma exigência do conhecimento védico. O conhecimento védico, ele é como uma espécie de faculdade livre, né? É uma espécie de universidade livre. E nessa universidade livre você tem, né, assim, o direito de entrar livremente. Não é exigido aí nenhuma critério, nenhuma burocracia. Mas também, não formalmente, porém existem dentro dos próprios ensinamentos regras e regulações que devem ser observadas para justamente, né, o critério de você conseguir acessar ou conseguir concluir o curso. E é preciso observar ali, o aluno tem que ficar assim atento para observar o contexto e seguir as regras, os procedimentos sugeridos ali, para que esses procedimentos sejam deem o efeito que o conhecimento védico se propõe. Então, dentro do contexto para os estudantes da Bhagavad Gita, do conhecimento do Supremo acerca do diálogo, exige-se em algum nível que o estudante seja capaz de explicar o conteúdo desse diálogo por si mesmo, por si próprio. E, na verdade, não é uma ação arrogante, é uma necessidade, é uma exigência do conteúdo do estudo. Então o discípulo, ele permanece discípulo para sempre, ele nunca vai deixar de ser discípulo. Porém, chega uma hora em que o discípulo, o aprendiz, ele é chamado à maturidade, ele é chamado à fase adulta. Então ele é chamado a explicar aquilo que ele entendeu dos sábios, aquilo que ele aprendeu. E o tempo para isso é o tempo do aluno, é o tempo do estudante. Então ele pode usar o tempo que for necessário, 1 ano, 5 anos, ele pode demorar 10 anos para entender o assunto, ou, sei lá, passar a vida toda apenas ouvindo e aprendendo e precisar de novas vidas para poder progredir na disciplina, mas vai ser necessário que em algum momento ele seja, de alguma forma, do jeito dele, da forma dele, mas ele terá que demonstrar o conteúdo desse conhecimento, tá? E isso é uma exigência intrínseca aos conhecimentos védicos. Então eu estou aqui executando essa parte do processo, e as explicações, a gente fez a contextualização, né, histórica, de como é que, né, o texto do Bhagavad Gita está se dando, etc. Mas daqui para frente nós já vamos entrar numa parte essencialmente conceitual, filosófica, e isso significa que, a depender de como é que nós posicionamos, é como o telescópio Hubble, né, ou um telescópio que você coloca ali. Se você gira para um lado, vai mostrar de uma forma o universo. Se você gira para outro, vai mostrar de outra. Então, eu vou posicionar, né, a lente na direção de Krishna, e isso vai dar um efeito, né? E algumas das explicações podem não estar exatamente alinhadas ou exatamente formatadas de acordo com o que talvez algumas das pessoas já estão acostumadas a pensar em relação ao conteúdo dessa conversa, tá? Mas o que acontece é o seguinte: deve-se observar sempre, o que se deve fazer é observar a coerência das explicações, tá? Se as explicações que são oferecidas, se essas explicações elas dão mais sentido de entendimento da personalidade de Deus,
se elas facilitam no seu coração a sua experiência de amor, né, ao Supremo, se elas permitem com que você tenha uma proximidade maior, uma interação mais próxima do absoluto. Então, normalmente, essas explicações ou essas interpretações, elas estão autorizadas, ou seja, elas estão alinhadas ao Supremo, tá? E se causa estranhamento ou distanciamento ou desconfiança da pessoa Deus, então é preciso checar para ver a qualidade dessas explicações. O nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, mencionava que nós precisamos ter nós não precisamos aceitar as coisas fanaticamente, cegamente, meramente do ponto de vista de um seguidor religioso. Pode-se fazer isso? Pode-se, porque também tem uma função didática. Porém, não necessariamente obriga-se o aluno a permanecer nesse nível. O aluno tem a liberdade de observar aquilo que for falado, que for mencionado, e testar se essas informações são consistentes, se elas sobrevivem a uma pressão, ou se elas resistem a uma pressão, ou se elas se quebram diante de uma pressão. Então, mesmo aquilo que eu mencionar, aquilo que eu falar, poderá ser trazido à tona para um diálogo e questionamento, tá? E isso é totalmente autêntico, faz parte do processo da dinâmica do entendimento da conversa sagrada entre Arjuna e Krishna, tá? Não é necessário que se aceite absolutamente nada. Tudo deve ser checado, tudo pode ser verificado, e se for verdadeiro, passa. Se não for, entende? Não vai passar. E aí é preciso encontrar a fórmula que passe. É assim que funciona, tá? Muito bem, então eu quero mencionar um ponto, um verso para a gente iniciar o segundo capítulo, porque o primeiro capítulo ele é bastante técnico, né? É um capítulo, é uma parte técnica, explicações, contextualizações, etc. Tá aí. Apesar de que se você for mexer ali vai encontrar muito conteúdo filosófico também, mas ainda assim é uma questão técnica. Agora, no segundo capítulo, que é já o resumo do conteúdo do Gita, então nesse ponto aí do contexto, aí nós vamos ter sim já um universo de filosofia, né, bastante ramificada. E um dos versos que eu vou dar início, né, que eu vou utilizar para dar início à nossa imersão, né, é justamente o verso número 51 desse capítulo. Esse verso ele diz o seguinte: Tada te moha kalilam. Ele começa assim: Tada te moha kalilam. Moha significa a ilusão, né? E o verso ele diz o seguinte: ele diz para Arjuna a seguinte orientação: Arjuna, ouça com atenção. Se você entender esse conhecimento que eu estou passando, você cruzará com a sua inteligência a densa floresta da escuridão que te prende à ilusão. E aprendendo esse conhecimento ou entendendo esse conhecimento, você ficará indisposto ou você ficará desinteressado de tudo o que você já aprendeu e de tudo aquilo que você ainda vai aprender. Então, quando a gente ouve, né, essa informação, nós podemos fazer a seguinte consideração. Veja bem, se isso for o fato, se isso for realmente assim, do jeito que está sendo colocado, que ao aprender esse conhecimento eu ficarei desinteressado, eu me desinteressarei por tudo aquilo que eu já aprendi e por tudo aquilo que eu ainda vou aprender, então por que não acelerar esse processo e já se desinteressar já desde já e nem continuar esse estudo? Porque afinal de contas,
se acontecer isso mesmo, e eu me desinteressar de tudo que eu ainda aprenderei, então certamente eu vou me desinteressar também por esse conteúdo que eu estou aprendendo agora, pela lógica. Se é assim, qual seria a vantagem de ocupar-me estudando essa conversa, estudando esse conhecimento, desde que esse conhecimento me levará à negação desse próprio conhecimento em termos de desinteresse, ou seja, eu vou ficar desinteressado. Então qual é o sentido de estudar esse texto, esse conhecimento, se esse conhecimento me levará ao desinteresse? Então eu já posso acelerar o processo, absorver esse desinteresse e simplesmente tenho tempo livre para fazer o quê? Bom, aí a gente pode ver, né? Então, e aquilo que eu já aprendi também vai ser um foco de desinteresse para mim. Então, como é que a gente pode entender, né, essa afirmação, essa informação paradoxal de Krishna para Arjuna? Porque aparentemente, se Arjuna fizesse essa consideração naquele momento, ele poderia dar esse argumento, esse contra-argumento para Krishna. Krishna, se você está dizendo que eu vou me desinteressar por aquilo que você vai me ensinar agora, então qual é a vantagem de nós continuarmos essa conversa? Eu posso simplesmente já tomei a minha decisão de não lutar, então eu posso simplesmente dar sequência no meu projeto de não lutar. Então você vai tentar me convencer de fazer uma coisa que eu já estou decidido a não fazer, e ao mesmo tempo você está me dizendo que eu vou me desinteressar de tudo aquilo que eu vou aprender, e eu estou prestes a aprender alguma coisa com você. Então, como é que a gente vai fazer? A Arjuna poderia, né, fazer esse tipo de abordagem também. Acontece que é o seguinte: os conhecimentos védicos, eles são como testes de vestibular, eles são como rastreamentos ou seleção de vestibular. Eles sempre possuem ali neles um tipo de incluído ali um tipo de mecanismo para selecionar os candidatos que são mais atentos dos candidatos que são mais desatentos e que, portanto, estão jogando com a sorte do destino, tá? Nesse caso, os candidatos que são mais atentos, eles percebem com mais facilidade as supostas contradições, porque isso seria o que se chama, né, a nomenclatura seria uma contradição, né, em que Krishna está fazendo uma afirmação que automaticamente neutraliza a própria afirmação, ou seja, é como se a coisa travasse e não fosse para frente. Então isso é o equivalente de uma contradição, é um dito ao contrário, um dito e um dito ao contrário, então é uma contradição, né? Então fica assim. Mas existe um outro conceito que se chama paradoxo. Paradoxo é muito parecido com uma contradição, é semelhante a uma contradição, é quase uma contradição, mas não é uma contradição, é apenas um enigma. Isso chama-se paradoxo, em que você tem uma aparente contradição, entretanto, existe ali uma chave que desconstrói essa contradição aparente. Então é preciso encontrar a chave que equaciona o enigma para superar o paradoxo. Normalmente um paradoxo é uma porta e uma contradição é um beco sem saída, tá? Quando vai acontecer a concepção, né, que o espermatozoide vai na direção do óvulo, tem um certo campo em que eles entram, né, eles estão ali, tem umas centenas de milhares que conseguem chegar até nessa etapa. Muitos morrem na primeira etapa. Quando chega acho que na terceira etapa, tem uns filamentozinhos, né, como se fosse uma florestinha assim, sabe, no fundo do mar não tem aquelas algas marinhas, né, que tem aquelas plantas assim. Então o útero da mulher tem um campo, tem uma área, por etapas, né, por fases, é como num game mesmo. Tem uma fase que tem uma parte que é cheia de pequenos filamentozinhos assim, eles ficam assim, olha. E as sementinhas, né, os filhotinhos têm que atravessar por esses filamentos sem tocar no filamento. Se tocar nos filamentos, eles possuem uma espécie de colazinha, que é ácida, e a sementinha, né, o filhotinho morre imediatamente. Então,
ele tem que passar pelos filamentos, e são vários filamentos, né? Então ele tem que ir passando pelos filamentos sem tocar em nenhum filamento. Se ele toca num filamento, ele morre imediatamente. Então, muitos morrem nessa fase. Se o filhotinho consegue passar dessa fase, a próxima fase é uma fase que é um paradoxo, em que você tem um campo repleto, cheio, são milhares de cápsulazinhas parecidas com óvulos. Tem a estrutura de um óvulo, que é arredondada, tem o tamanho de um óvulo, tem as características de um óvulo, e é mais fácil, tem até uma aberturazinha já chamando o filhotinho. É uma armadilha, né? Então o filhotinho vai e ele vê, então é ali que eu tenho que ir, que é uma cápsulazinha. Então quando ele entra, a cápsula corta a cabecinha dele e ele morre imediatamente. É um truque, né? Estão vários que morrem nessa fase também. Então eles entram nos óvulos falsos e morrem ali. Com aqueles que observam intuitivamente, por que alguns caem e outros não? Porque os primeiros que caem são fontes de conhecimento para os outros. Então quando os outros percebem que aqueles óvulos causam morte, porque quando ocorre, quando o filhotinho coloca a cabecinha naquele óvulo falso, que ele tem um rabinho, né? Então aquele rabinho ele treme diferente, e aquele tremor diferente indica a morte. E os outros percebem isso daí através desses movimentos. São muito sutis, né? Mas eles conseguem entender a linguagem entre eles. Então aqueles que estão atrás, ou aqueles que percebem que outros morreram, não, eles evitam. E eles então continuam a caminhada até chegar no óvulo verdadeiro, né? Então assim, tem uma fase da realização do conhecimento que é mais fácil, digamos assim, entre aspas, né? Porque você não precisa necessariamente fazer esforço para fecundar o útero. O óvulo já está aparentemente aberto, é só chegar e entrar. Então, são truques que são utilizados para selecionar os jogadores mais competentes para fecundar o óvulo, tá? No processo de autorrealização, de evolução, também é da mesma forma, é uma semelhança, na verdade é uma metáfora equivalente. Chega num determinado momento do processo do autoconhecimento que assim, muitos ficam nesse processo de engano, e uma delas é encontrar falhas que eliminem da pessoa o desejo de continuar entendendo. Então ela vai encontrar falhas, tá? E essas falhas são semelhantes a úteros ou óvulos falsos, tá? E dentro das escrituras védicas tem muitas aparentes contradições, muitas, não é uma, duas não, são várias, são muitas contradições que quando você olha, você vai imediatamente ter a seguinte sensação: isso é falso. Ou seja, toda essa estrutura de conhecimento é falsa. Então, eu me desinteresso por isso daí. E nesse ponto é quando o jogador ele sucumbe. Então é muito importante ficar atento, né, a esses truques das escrituras, porque esses truques eles são funcionais, eles estão ali justamente para funcionar dessa maneira, para identificar os jogadores que são mais atentos dos jogadores que são mais desatentos, tá bom? E nesse caso, assim, para eu encerrar o raciocínio, que já tô no meu horário, quando no texto se diz que nós vamos ficar desinteressados de tudo aquilo que se ouviu e de tudo aquilo que se ainda vai ouvir, o sentido dessa informação é o seguinte: você vai se desinteressar de todos os temas que são temas chamados materiais, temas que são da futilidade, que perpetuam o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, ou seja, aquilo que vai continuar fazendo com que você nasça e morra constantemente no mundo material. E tudo aquilo que ainda vai incrementar a sua mente para fazer com que você se sinta
atraído, né, ou atraída à ilusão, ao aspecto do brilho da energia ilusória. Então, aprendendo o conhecimento védico, você vai se desenvolver uma tolerância em relação à sedução da ilusão. É isso que Krishna está querendo informar aí. Então ele diz que você vai se tornar indiferente a tudo que você ouviu e a tudo que você ainda vai ouvir. Assuntos relacionados com os princípios que perpetuam a existência material. Então todos os assuntos que são temas materiais de natureza que levarão você à decadência vão se tornar menos proeminentes gradualmente, como o vício, por exemplo, quando uma pessoa está, digamos assim, um rapaz está apaixonado por uma menina que não fuma e ele fuma, e a menina se sente desagradável, ela se sente mal com o cheiro do cigarro do rapaz, o hábito dele de fumar incomoda ela e ela então se afasta dele, pede, dá um tempo, digamos assim, né? Porque eu não estou me adaptando a esse cheiro, né, desagradável do cigarro, e você tem esse hábito, infelizmente não vai rolar. Então o rapaz, ele começa, devido ao amor que ele tem pela moça, ele começa a desenvolver menos atração, menos gosto, ele começa a rejeitar o cigarro, o hábito do cigarro, devido ao amor que ele tem pela menina. É mais ou menos assim que funciona. Na medida em que nós vamos desenvolvendo o nosso apego a Krishna, ou nosso amor ao Supremo, naturalmente nós vamos desenvolvendo uma certa inclinação a olhar a vida que perpetua o ciclo de repetidos nascimentos e mortes como sendo algo rejeitável. Então isso daí acontece naturalmente, tá? E quando se diz, por exemplo, que Deus não tem olhos, que Deus não tem mães, que Deus não tem isso, que Deus não tem aquilo, que Deus não tem nada, se diz que Deus não tem nada disso, se pensa da seguinte maneira: Deus não tem olhos, ele não tem olhos materiais, então ele pode ter olhos espirituais. Deus não tem pernas materiais, mas ele pode ter pernas espirituais. Deus não tem mãe, ele pode não ter mãe material, mas ele pode sim ter uma mãe espiritual. Deus não tem nada, Deus pode não ter nada material, mas ele pode ter tudo espiritual. Então a gente tem que olhar sempre com um olhar de espiritualizando tudo. Sempre quando se diz, quando se coloca dessa forma, deve-se entender dessa maneira. Nega-se o princípio material e automaticamente potencializa-se o princípio espiritual, mas essa potencialização do espiritual não está evidente, só está evidente para uma observação mais atenta, tá? A desatenção vai fazer parecer que é uma negação, e é por isso que o impersonalismo é proeminente nesse contexto, porque ele vai então pegar essa negação e criar todo um sistema de conhecimento em cima dessa negação, e o resultado final é a negação absoluta de Deus, e acaba em ateísmo. Por isso que o impersonalismo, apesar de ser gracioso filosoficamente, belo esteticamente do ponto de vista filosófico, no final, a equação final é um óvulo falso, e nós não estamos assim querendo isso daí. Nós queremos fecundar o óvulo verdadeiro, e nós precisamos nos liberar, e para isso é preciso suportar essa pressão, essa sedução, e chegar no ponto central, que é a nossa liberação, tá bem? Muito bem, então semana que vem, não, terça, quarta, quinta-feira, nós vamos dar sequência, né, no estudo do Bhagavad Gita, e a gente vai então já usar o livro, né, para começar a fazer a leitura dos mantras com o protocolo completinho. A gente já chegou nesse ponto. E aqueles que tiverem o livro com vocês, nós vamos dar início então no segundo capítulo. A gente vai começar a partir do segundo capítulo, no verso 1. E a gente vai ler, e vamos, para cada vez que nós fizermos a leitura, a gente vai fazer um breve comentário, e nós vamos seguindo assim, tá? Sem pressa. Já existem muitos estudos do Bhagavad Gita feitos, já prontos. Aqueles que tiveram um pouco mais de pressa e mais necessidade podem buscar, né, essas fontes que já falam, né, alguma coisa, mas a gente vai fazer isso daí muito gradualmente, né, digerindo aos poucos, para poder aproveitar bem a chance que nós estamos tendo de conhecer, né, esse conteúdo aí. Tá bom, pessoal? Eu vou parar aqui. Muito obrigado pela atenção. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade.
Muito bem. Então, vamos encerrar aqui. Tenha um bom dia para todos. Hare Krishna, Namastê, Carpe Diem. Bom dia. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Take us home, Benji. Krishna, Krishna.